Todas as quintas-feiras é a emissão Raízes na RKS. L'émission 100% Portugal sur RKS. Et de retour sur RKS 97 FM, nous sommes maintenant avec notre invité du soir. Notre invité qui est actuellement en Angleterre, mais qui a grandi au Portugal, puis au Cap-Vert, et qui s'appelle Hugo Pina. Olá, Hugo, seja bem-vindo aqui na RKS. Ah lá, ça va bien, hein? Oh, olha que boa surpresa. Ele não disse que falava francês. Não, eu não falo. Sei dizer algumas coisinhas, mas é só mesmo para brincar com o pessoal. É. Muito bom, seja bem-vindo. Não, entrada top, foi mesmo assim lá em cima. Seja bem-vindo, Hugo, seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem, né? Graças a Deus, bem dentro destas condições, as condições que estamos a viver neste momento, graças a Deus. Olha, Hugo, tal e qual como o Filipe estava um bocado a dizer em francês, seja bem-vindo à Raízes RKS. Nós estamos em França, tu estás em Inglaterra. Queres apresentar-te aos nossos auditores, dizer quem é o Hugo, o que é que ele faz e onde é que nasceste? Bom, não precisas dizer se és casado ou não. Não és obrigado. Por acaso sou, não, mas dizem-me sempre isto, não sei porquê. Mas é verdade. Olha, antes de mais, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e podermos conversar um bocado. Hugo Pina, quem é Hugo Pina? Hugo Pina é o meu nome verdadeiro. Eu sou Hugo Filipe Simões Ramos de Pina. Escolhi o meu primeiro e último nome para ser o meu nome artístico, apesar de que a minha carreira começou apenas com o primeiro nome, Hugo. Entretanto, senti a necessidade de acrescentar o Pina, porque Hugo era um bocado vulgar e muitas vezes as pessoas tinham dificuldade em chegar ao meu trabalho através do nome Hugo apenas. Então a razão pelo qual eu Hugo Pina é essa. Hugo Pina começou... Nasci em Portugal, a minha mãe é portuguesa, o meu pai é cabo-verdiano. Tem esta mistura não se nota nada. Não se nota nada. Não é? E então... comecei a minha carreira, o meu gosto pela música começou por volta dos meus 8, 9 anos. Antes disso, não era de todo para começar a fazer música, eu gostava mais de jogar futebol e até tive alguns convites para jogar em grandes equipas, entre elas, na altura quando era pequenino ainda, nos meus 6, 7 anos, para jogar no Benfica, por exemplo, mas o meu pai não me deixou, porque ele é muito conservador nas ideias, então sempre achou que a escola tinha que ser a prioridade e que o futebol e a área que abrangesse a arte era algo muito arriscado, não é? E então, pronto, ele preferiu que eu continuasse a estudar e infelizmente passou o sonho do futebol e apareceu a música a partir daí. E pronto, comecei a fazer música, mais na vertente de ouvir música e seguir os artistas que gostava na altura e hoje ainda gosto de alguns. Entretanto fui para Cabo Verde aos meus 11 anos, onde vivi por 7 anos em Cabo Verde, e foi onde tudo profissionalmente começou a acontecer para mim e comecei a ter as primeiras oportunidades, e foi aonde então decidi, ainda também um bocadinho contra a vontade do meu pai, dos meus pais, também não queriam que eu fizesse música, mas pronto, entretanto lá consegui lutar contra essas evidências, não é? E consegui construir ali uma pequena carreira, ali no início, nos meus 15, 16 anos, que foi onde, pronto, toda esta caminhada que venho levando até hoje, 16 anos de carreira já, pronto, foi aí que tudo começou e o resto foi acontecendo dentro de todo. És muito novinho. 32 anos, estás muito novinho. Olha, Filipe, desculpa, eu vou fazer uma pergunta depois, eu passo-te a bola.
Olha, eu por acaso ia-te perguntar mesmo isso. Tu querias ser jogador de futebol, o teu pai foi um bocadinho contra isso porque queria que tu estudasses. Tu já falaste que também foi muito complicado sobre a área da música, porque a área de artista também é muito complicada e é muito difícil fazer com que os nossos pais aceitem que nós queiramos seguir a vida artística. Até hoje ainda não aceitam. Ainda hoje não aceitam isso e de vez em quando já não dizem tanto, obviamente, mas quando estamos juntos em família, etc., ainda existem aqueles olhares do tipo de querer dizer será que continuas a querer insistir na música? Continuas a querer fazer isso? Ainda existe essa vontade, falam com os olhos, mas acho que no final acabam por aceitar e por respeitar, até porque também hoje já sou adulto e posso escolher bem o caminho que quero continuar a seguir e pronto, são obrigados a ter que respeitar isso, né? Sim, realmente. Mas como é que um rapaz como tu, que vem do Cabo Verde, onde começaste ali a... Bem, a minha pergunta não é bem essa. A minha pergunta é, no Cabo Verde é mais fácil ter contactos com os músicos do que em Portugal? A nível artístico? Porque tu realmente, quando chegaste lá, em pouco tempo, começaste já a ganhar a tua fama lá no país. Como é que uma pessoa consegue isso? É assim, eu acho que não é fácil de todo, tanto que eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, a minha primeira oportunidade para poder participar num projeto surgiu através de uma coincidência, que foi mesmo porque em 2002 eu entrei em contacto com uma das grandes editoras discográficas em Cabo Verde. 14 anos. Com 14 anos, sim, com 14 anos. É muito novo, então, é muito jovem. Então quando falei com eles e disse que gostava de música e se me podiam ouvir, a fim de me darem uma oportunidade de poder gravar algo, e quando me ouviram, a resposta foi rápida e foi negativa, foi um não achamos que tens qualidade musical para gravar. Só que na altura não veio aquilo muito a sério, provavelmente também porque estava ainda naquele início de aprender e sabia que precisava de melhorar algumas coisas e de aperfeiçoar, por exemplo, a minha musicalidade no sentido de tocar instrumentos. Eu ainda estava no início de aprender a tocar viola e se não estou enganado, eu quando falei com eles, eu sabia tocar duas notas numa viola e foi nessas duas notas, foi num Mi maior e num Lá menor, uma coisa assim, que escrevi uma letra e fui-me tentar apresentar para eles, ou seja, foi um bocado complicado. Foi muito amador, mas eu fui com convicção, achando que não, isto está bom, isto vai correr bem, não sei o quê. Mas pronto, deram-me essa resposta negativa, mas passado 2 anos depois, essa mesma editora, já não se lembrando de mim, viram-me a fazer um espetáculo na Assembleia Nacional de Cabo Verde. E não sei que tipo de evento é que existia nesse dia na Assembleia e pronto, eu fui lá tocar e por incrível que pareça vieram falar comigo depois de eu atuar e disseram, olha, gostávamos muito de te ver e gostávamos de te assinar e de fazer umas gravações contigo profissionais e até hoje eu nunca cheguei a contar esta história diretamente à editora. Achei que pronto, ok, não há necessidade de fazer isso, mas a história de como tudo começou para mim foi extremamente engraçado e dá para perceber, porque foi em 2002 que eu tentei conversar com eles e depois em 2004 é que recebi o convite, ou seja, foram 2 anos depois. Então nesses 2 anos foi trabalhar, foi aprender, foi pesquisar e tentar tornar-me o melhor possível nesses 2 anos. Até pronto, entretanto consegui ter recebido o primeiro convite para gravar.
Hugo, tu vais-me desculpar, mas tu fazes-me lembrar alguém, eu, há uns anos atrás. Nós hoje damos valor a essas pessoas, damos valor às palavras dessas pessoas, porque hoje sabemos a qualidade que temos. É verdade. Na altura nós achávamos, já sei cantar, já sei dar aqui uns toques e a gente lança-se aí e faz qualquer coisa. Porque tu sabes que se eles pegassem em ti, amador, da maneira como tu estavas, cru, vamos dizer assim, tu sabes que ias fazer um registro que ia ficar na gaveta. E depois, o que aconteceu foi, tu levaste um não, tu aperfeiçoaste aquilo que não sabias, lutaste pelos teus sonhos, vamos dizer assim, e foi aí que tu te formaste. Foi a partir daquele não que tu realmente aprendeste que realmente tinhas que trabalhar, que tinhas de melhorar. E hoje quando tu dizes, recebi um não, sabes que foi esse não que te fez ser a estrela que tu és hoje. Sei perfeitamente e ainda bem que recebi esse não, porque é como estás a dizer e é toda a verdade. Acho que naquela altura, se eu tivesse gravado, realmente acho que não seria algo pelo qual eu me pudesse orgulhar, até porque a primeira música, independentemente de eu já ter aprendido na altura algumas coisas, ainda hoje ouço a música e digo perfeitamente, isto poderia estar melhor, por tudo aquilo que eu aprendi, o conhecimento e com as pessoas com quem eu fui trabalhando, a música profissionalmente e tecnicamente poderia estar muito melhor. E hoje em dia eu considero, por exemplo, o meu primeiro single, essa primeira música, considero como se fosse não digo algo amador, ok? Mas considero um demo. Para mim foi como se fosse um demo. Como a forma que eu interpreto aquela música hoje em dia, comparando com aquilo que eu tenho vindo a fazer e que eu passei a fazer ao longo dos anos, soa, obviamente, não amador. Mas tu sabes da maneira os ritmos evoluam, os sons evoluam, por isso uma pessoa quando fica a ouvir uma música de 15 anos atrás, ou 10 anos, seja qual for, há sempre aquela faltar alguma qualidade. Porque os gostos também estão a evoluir no tempo, é normal. E tu então depois, Hugo, foste, não vamos fazer a tua biografia toda, que isso é muita coisa, mas podemos dizer que regressaste a Portugal em 2007, foste cantar, fazer uma primeira parte da High School Musical, foste atuar com a Marisa também, e depois em 2008 foste para os Estados Unidos. Como é que surgiu isso? De repente estavas a Cabo Verde e de repente vais para os Estados Unidos. Foste sozinho para lá? E foi mesmo como disseste, foi mesmo algo de repente, aconteceu. E inclusive até posso-te contar aqui uma história. É assim, na altura eu tinha 17, 18 anos, e foi mesmo aquele espírito de aventura, porque eu entre 2007, depois de gravar uns 3 singles profissionais em Cabo Verde, mesmo para o mercado de Cabo Verde, regressei a Portugal em 2007, porque liguei para a minha mãe, lembro-me perfeitamente, liguei para a minha mãe e disse, olha mãe, não quero estar mais aqui, já não me acrescenta muito estar aqui, então quero voltar para Lisboa e pronto, e talvez continuar a escola, o que não era de toda a minha intenção, mas eu sabia que para poder convencer os meus pais a voltarem, a deixar-me voltar para Lisboa, tinha que falar e então deixaram-me voltar, obviamente, com a condição de estudar e seguir a escola, e entretanto comecei a fazer o curso de produção artística que abrangia a música, vídeo e fotografia, e foi quando comecei então a desenvolver aquela parte mais técnica a nível de engenharia de som e a perceber um bocado o mundo por detrás dos bastidores, né? De como é que funciona toda aquela questão da produção artística e o desenvolvimento de um artista. Então depois nessa altura, entretanto, conheci uma pessoa que na altura era um agente de música e fazia eventos, e
que é o Shinamsky, também é daqui da Inglaterra por acaso, e o Shinamsky trabalhava com alguns artistas ingleses, famosos mesmo, e também dos Estados Unidos. Entre eles ele trabalhou muito com o Bobby Valentino, com o Jay Halliday, com o B2K, o Marian e etc. E entretanto, quando ele... na altura então, naqueles inícios dos anos 2000, aquilo era o topo da música dos Estados Unidos. E então ele falou comigo e disse-me: olha, tenho alguns contactos, posso-te ajudar, podemos fazer aqui algumas coisas e tentar desenvolver a tua carreira. Depois vamos tentando construir as coisas e logo se vê o que é que acontece. E foi quando comecei a fazer algumas aparições ao vivo em discotecas e etc. Ia cantando as músicas que eu já tinha no início da minha carreira, que por acaso as pessoas conheciam. Aquela comunidade africana, cabo-verdiana, etc., conheciam bem as músicas. E foi quando comecei a fazer alguns espetáculos e foram surgindo então estas oportunidades de participar, por exemplo, do show da Marisa, do Fado do Pavilhão Atlântico, que agora é Altice Arena. Também tive a oportunidade, lá está, de fazer a primeira parte do espetáculo do Omarion em Portugal, através deste meu manager do Shinamsky. Depois também fiz então a primeira parte do High School Musical em Lisboa, no Tivoli, e por acaso essa parte do High School Musical, na verdade eu fui convidado como substituto de cast elenco de substituição. Caso acontecesse alguma coisa com um dos atores principais, eu poderia ir lá e substituía um desses atores. Acabou por não acontecer, ainda bem, né? Graças a Deus não aconteceu nada com o primeiro cast. E então foi quando participei depois do concerto final, que misturámos um bocadinho os substitutos e o primeiro elenco, e fizemos um concerto de 4, 5 horas mais ou menos, onde fazíamos um bocadinho da representação do espetáculo e depois também cantávamos, fazíamos alguns duetos com músicas próprias ou de músicas de artistas que nós gostássemos. E foi um bocadinho isso que aconteceu nessa fase de 2007, de eu ter regressado a Portugal até 2008, quando então decidi, vou para os Estados Unidos. E antes de ir para os Estados Unidos tive um concerto em Madrid com a Sílvia Pantorra, que é uma das grandes cantoras espanholas, é uma das famílias mais ricas da Espanha, e eu disse, e ela convidou-me... E hoje é tua mulher, não é? Não é. Estás a meter o homem em lumes, em brasas. Mas a mulher está ali na sala. E então... Nós depois cortamos esta parte. E então o que acontece? Quando vou à Espanha, a Sílvia Pantorra convida-me para fazer uma participação com ela numa música e para lhe produzir essa música. E foi quando, apareceu aquela coisa do primeiro dinheiro, né? A gente pode dizer assim, o primeiro dinheiro profissional, até porque todos os outros shows eram coisas de oportunidade, íamos explorando, então não ganhava muita coisa nessa fase. Mas quando apareceu esta oportunidade foi quando então surgiu algum dinheiro e eu disse, vou aproveitar, vou para os Estados Unidos. E quando cheguei aos Estados Unidos não tinha ninguém para me buscar, não tinha sequer um telefone que era para telefonar a alguém. Comprei, com aquele dinheiro comprei a passagem, acabou. Disse, olha mãe, vou para os Estados Unidos. Lembro-me perfeitamente, eu e a minha mãe abraçámos-nos, chorámos e ela disse, não faças isso, não sabes o que é que tu estás a fazer. Eu disse, não, vou fazer, vou correr atrás dos meus sonhos. Quando cheguei no aeroporto de Boston, não conhecia ninguém, o que é que eu fiz? Sentei-me no aeroporto com a guitarra e disse, eu preciso de dinheiro para ligar para alguns amigos que eu tenho aqui, irem buscar ao aeroporto. Então foi quando peguei na guitarra, comecei a tocar e a cantar no aeroporto e alguém pôs lá moedas. E essas moedas, eu peguei nas moedas e fui à cabine telefónica no aeroporto, telefonei e consegui alguém para me buscar. Então, logo aí eu disse, se tive coragem de fazer isto, então vou ter coragem de seguir. Pior está feito. Muito obrigado.
Muito obrigado a essas pessoas que meteram lá as moedinhas. É verdade, é verdade. Inclusive, por incrível que pareça, foi uma senhora que me pôs essas moedas. Pôs-me qualquer coisa como 50 cents ou 2 moedas de 25 cora, acho que é assim que eles dizem nos Estados Unidos. E essa mulher, por acaso, o marido dela trabalhava com música e ainda me deram o cartão deles para depois, se eu quisesse telefonar, apesar de que acabei por não ligar para eles. Mas o que é engraçado é que na primeira semana de eu estar nos Estados Unidos, com música consegui fazer $1000, e então na primeira semana percebi logo, ok, é este o caminho, é isto que eu quero fazer e eu vou continuar daqui. Cheguei ao sítio certo. Olha, tu vais-me desculpar o termo, mas é assim, tu és muito maluco, és um ganda maluco mesmo. E para fazeres uma coisa dessas tem que ser. Mas olha, nós estamos com o tempo tão escasso que eu queria que tu me falasses, mesmo assim, muito rápido, de como é que um ganda maluco como tu faz 2 singles, ainda consegue gravar mais 3 músicas em estado de confinamento. Como é que foi isto? Não é difícil, não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu tenho aqui o material e trabalho muito em casa, faço tudo basicamente aqui no meu home studio, e é dessa forma que eu tenho vindo a trabalhar há alguns anos, precisamente para evitar ter que estar sempre a ir para estúdios e alugar estúdios para poder trabalhar e fazer este tipo de coisas. Então foi uma das razões pelo qual também aceitei, lá está, aquelas regras dos meus pais em 2007 para fazer o curso de produção artística, porque foi graças a isso também que consegui aprender muito daquilo que eu faço hoje, que é produção musical e engenharia de som. E foi aqui que fiz tudo isso, foi aqui que consegui fazer em confinamento. E não só, o videoclipe que está aqui assim no background, estou a ver aí o videoclipe de uma das músicas, foi feito em casa, com telefone também. E é assim que eu trabalho, tenho trabalhado muito assim na altura do confinamento. É mesmo como tu disseste, é maluco, porque quem olha diz, este gajo aqui não é. Mas acho que o importante é isso, é trabalhar muito fora da gaveta e tentar inventar e criar e não ter medo de fazer as coisas com as condições que a gente vai tendo, limitadas obviamente por causa disto do Covid. E foi dessa forma, gravei este EP, o Brand New, aqui neste quarto, aqui com o microfone ali atrás e estas 2 colunas, um computador, e fiz esse trabalho todo. As capas do projeto também foram fotos feitas aqui em minha casa, também com o telefone. Tu escreves, tu compões a música também? Compões tudo? A música? Também eu componho, escrevo, faço a mistura, faço um bocado de tudo basicamente, e foi isso que me permitiu fazer tudo isso sem ter que sair de casa, e é aquilo também que eu costumo dizer às pessoas. Eu acho que quando gostamos de fazer algo, acho que não, as limitações, não é? E as situações que nos vão acontecendo ao longo da vida, por exemplo, como isto do confinamento, não são razões suficientes para nos fazerem parar de fazer as coisas, assim como vocês estão a fazer a rádio através de casa, e tudo isto é possível. E é aquilo que eu costumo dizer às pessoas: se soubermos o que é que queremos e estudarmos um bocadinho as formas de fazermos as coisas acontecerem, não interessa se é em casa, se é num estúdio grande, o resultado final vai acabar por ser o mesmo. O que interessa é aquilo que está cá dentro do nosso coração. E olha, Hugo, eu depois não sei como é que o Filipe vai fazer, mas aquilo que eu tenho para te dizer é que tu vais deixar uma mensagem, assim como eu vou deixar uma mensagem. Obrigado, pai, por me obrigares a estudar, porque eu hoje sou independente e posso fazer o que faço porque vocês exigiram. É verdade. E agora, Filipe, não sei se queres dizer alguma coisa. Eu queria falar do Brand New, porque vamos falar, eu conhecia Hugo, mas assim de longe, porque aqui no mercado francês o Hugo Pina não é assim muito conhecido. Então, a gente estive aqui a estudar, eu estive a ouvir, não digo o teu trabalho todo, mas quase tudo. Uma grande parte. E nesse último trabalho então, que é o Brand New, que está em todas as plataformas digitais, e que depois da entrevista vamos ouvir o Paquet Sukundi. E eu queria saber o que é que o Paquet Sukundi quer dizer. Olha, Paquet Sukundi quer dizer
para que nos escondermos? É mais ou menos essa a tradução. E a música fala um bocadinho sobre aquela questão de se gostamos um do outro, não é? E se estamos bem entre nós, não vale a pena escondermos do resto do mundo e das pessoas que não nos querem bem e que não nos querem ver bem, porque só interessa aquilo que nós os dois sentimos. Então vamos mostrar ao mundo que somos felizes e que estamos bem, e a letra funciona muito à base dessa ideia. Sim, e também tens o tema do refém, que este já é um bocado conhecido, e tens o último tema que eu digo aqui aos nossos auditores, é um tema que eu adoro, que é Um Beijo. Um beijo. A ritmo, a letra, para mim é uma das melhores músicas assim kizomba que eu já ouvi há muito tempo. Por isso, um ritmo muito Tomba, quente, um beijo por acaso. Acho que acaba por ser um bocado suspeito até aí, percebo porque é que estás a dizer isso. Porque na altura, quando produzi esta música, tentei pegar um bocadinho daquela essência, daquela vibe mais caribe. E eu sei que na França o estilo de zouk e kizomba, compá, tem muito aquela coisa do Caribe, das Antilhas, de Martinique. É verdade. Não é? E se nós formos ouvir aquelas violas e a forma como a música foi composta, a melodia, faz lembrar muito aquilo que é consumido na França, e eu, como já tive muitas vezes, apesar de obviamente é quase impossível sermos conhecidos de uma forma global, não é? Já tive a oportunidade de estar em França e cantar em muitas zonas na França, já fiz mais de 20 concertos em França. Entre Paris, Nice, Marseille, no Mónaco, já... Vais ter que vir aqui na nossa zona, porque aqui não vais ter que vir aqui à zona de Isère. Ouvi dizer isso e tenho mesmo, quero ir aí, e espero depois disto do confinamento que a gente possa nos conhecermos aí, né, num concerto meu, uma coisa do género. E o EP foi constituído dessa maneira, e a mensagem que tentei trazer no EP foi muito essa mensagem relacionada com o amor de várias vertentes, e depois essa música do refém que dizes que já toca muito aí, tem uma mensagem mais apelativa, no sentido de precisamos ter cuidado com as relações que vamos tendo ao longo da vida, para não se tornarem tóxicas e para não nos tornarmos reféns das más relações, não é? Tipo, as pessoas, o bullying dentro da relação, não é? Aquela questão de faltas de respeito e etc. E é mais ou menos isso que tentei transmitir nessa música, e que está fantástica, está super linda. E Hugo, da minha parte, eu quero agradecer-te de coração, conhecer-te virtualmente, vamos dizer assim, um dia quem dera que a gente se possa conhecer pessoalmente. Quero mandar-te um grande abraço, muita saúde, sucesso acima de tudo, porque tu empenho já o tens, já se vê profissionalismo, já se vê o empenho que tu tens, e o que tu fazes realmente de coração. Eu queria só pedir-te que tu deixasses aqui uma mensagem para todos os nossos auditores e os teus fãs, teus seguidores, que deixasses aqui uma mensagem, e ao mesmo tempo que dissesses como é que eles te podem seguir ou onde é que eles te podem visitar. É muito simples. Antes de mais, então, agradecer-vos aos dois pela oportunidade de estar aqui com a RKS e poder falar um bocado sobre mim, sobre a minha carreira, de forma muito resumida, porque realmente existe muita coisa ainda para ser dita. Mas quero agradecer por isso. Quero pedir às pessoas que continuem a ouvir as minhas músicas. Quem não conhece, é simples, é só ir às minhas redes sociais. Hugo Pina, no Instagram é Hugo Pina _oficial, é muito simples. No YouTube é só escrever Hugo Pina, e no Facebook também é Hugo Pina. Não, é muito simples de me encontrarem. Mas através do YouTube, escrevendo Hugo Pina, têm acesso ao meu canal oficial, e através do meu canal tem logo ali em cima, no lado direito superior, tem lá as redes sociais. É fácil. E a mensagem que eu tenho também para dizer de forma mais pessoal é isso: não tenham medo dos nãos, não tenham medo de serem malucos como eu sou e como eu já fui. Corram atrás dos sonhos, e tudo é possível. Muitas vezes pensamos que é preciso de várias pessoas para nos ajudarem, mas
Eu acho que, apesar de ter muita gente a ajudar-me e a trabalhar comigo e que quer o meu bem profissional e pessoal, eu comecei tudo isto aqui sozinho, por isso acho que tudo é possível quando nós gostamos e quando queremos fazer. E aquela mensagem para o meu pai que me pediste há bocado, obviamente, é: pai, mãe, obrigado por insistirem comigo, não é? Para fazer coisas que eu não queria fazer, porque foi o que me deu mais força para contrariar as vossas ideias. Então, e estou feliz, obviamente, e é isso, obrigado. Obrigado, Hugo. Antes da gente te deixar, já tens algum trabalho previsto para o ano que vem? Alguns concertos que ainda não estejam cancelados, coisas assim? Ou por enquanto? Infelizmente tem sido tudo cancelado, porque parece que vamos entrar o ano da mesma maneira, não é? Mas tenho músicas, tenho coisas novas para serem lançadas, ainda sem uma ideia concreta do que poderá ser e de como poderá ser lançado, mas se as pessoas me forem acompanhando e forem vendo as minhas redes sociais, vão ter acesso a toda essa informação no momento certo e vão poder estar a par de tudo. Ok, e desde já também quero agradecer ao Paulo António, que é um colega meu que nos pôs em relação contigo, também manager, e já sabes, quando houver trabalhos novos, mandas para a rádio, mandas para o Paulo, o Paula manda-nos a nós, e é com grande prazer que a gente ajuda a divulgar o teu trabalho, porque realmente és um estrondo, pá. Sim, que Felicidades. Igualmente. E merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein?